Paz e graça para você ligado nessa emissora. Está na hora e estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E o tema de hoje tem a ver com o sentimento de muitos de nós, com uma certa rodagem pela vida, né? Uma certa idade, em que diante dos tempos novos e da quantidade absurda de mudanças feitas em tão pouco tempo, nos faz sentir obsoletos, né? Anacrônicos. É como se nós não fizéssemos parte desse mundo, né? É uma coisa que muita gente sente, apesar de não ser ainda considerada idosa. Imagina os idosos, né? É um tempo muito diferente, em que, por exemplo, a coisa mais corriqueira no final do ano, na festa de Natal ou depois do Natal, são os netinhos e netinhas ensinando vovô e vovó, quando não papai e mamãe, a usarem o celular, por exemplo, né? Isso, sei lá, 10 anos atrás seria impensável, inimaginável, mas acontece em praticamente todas as famílias de hoje. Eu usei apenas um exemplo. Existem muitas outras áreas da vida em que nós estamos nos sentindo obsoletos, inclusive nas áreas dos valores morais ou sentimentais, nas relações humanas. Tem um grande pensador contemporâneo que diz que tudo nesse nosso tempo virou fluido, inclusive as relações, elas são fluidas, elas não são feitas para durar nada, né? E nem para tomar forma, elas são como água. E aí? Como agir diante de um mundo em constante mudança sem ficar se sentindo tão ultrapassado ou tão inapropriado para aquele tempo? Tentar acompanhar as mudanças é óbvio que todo mundo faz, ou praticamente todas as pessoas. No entanto, não é tão simples nem tão fácil. E será mesmo absurdamente necessário? Só cito um exemplo. Quando eu comprei o meu primeiro videocassete, há um bom tempo atrás, eu gastei pelo menos uma semana estudando o manual de instruções daquele aparelho que deve ter sido elaborado por um engenheiro da NASA, de tão complexa que era a operação dele, principalmente quando você se preocupava em fazer a programação semanal de gravações, né? Ninguém mais faz isso hoje. Aliás, já notou que os aparelhos contemporâneos vêm sem manual? Ninguém lê mesmo? E quem quiser, que casse na internet. Então, não é? Então, para os tempos de hoje, nós estamos preparados? E o que fazer para vivê-los e vivê-los bem? Está no ar o Vejam Só. Olá. É com muita alegria que eu dou as boas-vindas a você em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que é quem patrocina o programa. Para conversar sobre o tema de hoje, nós trouxemos a doutora Maria Estela Junqueira Rebouças, que você já conhece de outros debates aqui. Ela é psicóloga clínica. Tudo bem, doutora Maria Estela? Paz e graça, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Espero que todo mundo assista a um bom programa hoje. Onde é a clínica da senhora? Em Moema, na Divino Salvador, 726. Muito obrigado pela presença. Um prazer. Do outro lado, trouxemos um professor de filosofia, o filósofo da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, ele que é pós-graduado também em Novo Testamento, o pastor Rodrigo Ursino. Seja bem-vindo, pastor, professor, tudo bom? Obrigado, reverendo, graça e paz. Deus abençoe todos que estão assistindo a gente aí nesse momento. Mandar um abraço para minha esposa, irmã Rose, minha filha, Ana Isabela, toda a família que está nos assistindo, irmão Jair, que nos assessora, nosso amigão, está conosco aí, depois pega ele lá. E é um prazer sempre que estamos aqui para debater sobre esses assuntos tão interessantes. Quem quiser encontrar o senhor, encontra aonde? Em qual igreja? Então, eu congrego na Assembleia de Deus do Belém, né? Na igreja do Jardim Eliana. Ela fica na Estrada Canal do Cocaia 336. Mas como eu sou um pregador itinerante, então é difícil eu estar por lá, né? Mais alguns cultos. Então o que você faz? Você, no site vejamsó.com.br e durante o programa,
vai aparecer o contato dos convidados. Você anota e telefona, manda e-mail e tal, né? Para combinar um encontro, seja com a doutora Maria Estela, né? Se você precisar de ajuda psicológica, ou com o professor Rodrigo Ursino, no caso da elucidação filosófica ou bíblica, né? Doutora Maria Estela, a senhora é moça, mas com certeza já lidou com pacientes que se sentem extemporâneos, né? Se sentem ultrapassados, inapropriados ou inadequados para o tempo de hoje. Isso é comum ou é raro? Não, isso é bastante comum e é comum até em todo o tempo da história humana, né? As pessoas sempre estranham e se rebelam um pouco contra o novo, né? Se pegar os anos no século XVIII, XIX, a vestimenta e a vestimenta que é hoje, né? Até sair de uma roupa que ia até o chão para uma bermuda, quantas pessoas ficaram revoltadas nesse espaço de tempo, né? Eu me lembro quando eu era menina, assim, minha mãe falando, a moral não muda, é uma só, mas na verdade ela muda, né? Agora, o que está complicado, acho que hoje em dia, é que não é só uma questão dos valores, mas a perda da educação e do respeito ao próximo, que aí já é uma outra questão, não é a questão dos valores tradicionais, né? Os valores do caráter, mas a perda do caráter. Eu acho que isso é que está pegando mais hoje em dia, a perda do caráter. Muito bem. Pois eu queria abordar essa questão com a senhora sobre outro ângulo, mas antes eu queria ouvir o professor Rodrigo Ursino. Do ponto de vista da filosofia, sempre houve resistência ao novo? Por quê? Resistência sempre houve, reverendo. A questão é que a gente não consegue entender que a mudança é uma coisa da vida. A vida é movimento. Existe um filósofo, eu digo existe porque é vivo nos escritos, né? Chamado Heráclito, e ele dizia, é dele aquela famosa frase, que ninguém pode entrar no mesmo rio duas vezes. Porque quando você vai entrar no rio pela segunda vez, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Portanto, a vida é movimento. Portanto, essa história de querer se batizar no Rio Jordão é besteira. Absolutamente. Então, essa questão, nesse sentido, a gente caminha visualizando que a mudança é uma coisa boa, uma coisa natural da vida. É claro que em alguns sentidos, né, os valores que vão mudando, né, e são vários os valores, né, nós temos valores éticos, valores morais, valores religiosos, valores espirituais, valores econômicos, talvez esse último, o mais conhecido de todos, né? Mas a mudança é algo natural, a vida é movimento, né? Tudo que para, tudo que estagna, morre, inclusive a água, né? A água parada é o que se chama no latim de má água. Água parada é má água, é a água má. Então a água em movimento é o que Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, dentro de si vai correr um rio, uma fonte, vai brotar, ou seja, é água movimentada, né? Água viva na expressão teológica. Então a vida é movimento. Agora, é claro que é difícil. Quando a gente vai partir para uma mudança, a gente tenta resistir o máximo, porque toda mudança ela é perigosa. A princípio, toda mudança ela causa um pouco de estranheza e, portanto, a gente precisa ter uma visão mais ampliada a respeito disso. Aí entra a questão do pensamento filosófico, né? O pensamento filosófico, nós temos uma expressão chamada atitude filosófica. O que é uma atitude filosófica? É quando eu paro para raciocinar coisas que eu fazia, que eu praticava sem pensar. E agora eu tenho um pensamento crítico. E esse pensamento crítico vai me deslocar e vai me fazer enxergar a realidade diferente da forma que eu enxergava ela antes. E aí eu vou sair do quê? Do senso comum e vou passar para o senso crítico ou científico, né? Como a gente também pode expressar dessa maneira. Doutora Maria Estela, a senhora falou em perda de caráter. Então, o que é exatamente que nós chamamos de caráter? O caráter é o conjunto de valores que uma pessoa tem, que norteia as atitudes dela. É claro que isso é variável de uma pessoa para outra, né? Mas se chama caráter, a pessoa que tem caráter, né? A pessoa que não faz mal ao próximo,
e que, de certa maneira, não faz mal a si mesmo. Claro que existem distúrbios psicológicos que a pessoa faz mal a si mesma, mas quando você lesa o outro, quando você penaliza o outro, quando você rouba, você mata, você mente, você não tem constrangimento, você não sente nem culpa, nem vergonha de nada que você faz contra as pessoas, em maior ou menor grau, isso se chama uma falta de caráter. Então, o caráter é você, nas suas atitudes, não deixar de levar em conta o que você causa ao próximo. Então, doutora, mas aí que tá. Vamos lá. Se ter caráter é não prejudicar o próximo, né? Isso não mudou nos últimos 10 mil anos. Fazer o mal ao próximo sempre foi a mesma coisa. Então a questão do caráter não pode estar ligada às mudanças dos valores. De certa forma está sim, porque quando você retira todos os limites de uma criança, que está acontecendo isso muito agora, você vê facilmente crianças fazendo birras e falando palavras ofensivas aos pais, publicamente inclusive. E eu vi uma cena numa loja que a minha vontade, sinceramente, era bater no pai. Um menino de uns 3 anos, mais ou menos, ele entrou na vitrine da loja, dentro da vitrine, e começou a chutar e arrebentar tudo que estava lá dentro. Tá brincando? Sim, e o pai, ajoelhado, na vitrine, com os pés para fora, os joelhos dentro, ajoelhado, com a mão assim, e falando: meu filho, por favor, papai está implorando, papai está pedindo, por favor, meu filho, não faça isso. Né? Quer dizer, essa pessoa está criando uma pessoa com uma séria tendência à perda de caráter. Bom, primeira pergunta. Professor e pastor Rodrigo Orsini, a que o senhor atribui esse tipo de problema que ela acabou de descrever? Ao problema educacional? Por que um pai tem que passar por isso? Por que ele passou por isso? Na verdade, foi uma má instrução que ele deu ao seu filho desde pequeno. Se ele está agindo dessa maneira... O filho dele é pequeno, tem 3 anos. Então, se ele está instruindo ele dessa maneira, né? E ele já está ordenando o pai, comandando o pai, norteando o pai, significa que o problema está no pai, não no filho. Claro que posteriormente isso vai refletir na família, mas começou com o erro do pai ou da mãe. E qual foi o erro do pai? O erro foi não instruí-lo da maneira correta, ou seja, impor limites. Impor limites à criança. Sem limites, como a doutora acabou de dizer, eu vou ensiná-lo a ser, quem sabe, um psicopata, uma pessoa que não tem... Exatamente. O senhor é muito jovem, mas o senhor tem conhecimento de quem foi o primeiro grupo a defender a retirada de todos os limites na educação? Pelo menos aqui no Brasil? Não me lembro. Foram os psicólogos, a culpa é dela. Nem todos, eu tô fora. Foram. Eu me lembro de uma capa da revista Veja. Eu pensei que você estava falando de um grupo específico. Eu sabia que ia sobrar para mim. Tem uma capa da revista Veja, né, de alguns anos atrás, em que é muito interessante. A capa dizia assim: a maior revolução da psicologia, 2 pontos, a palavra não. A senhora não lembra disso? Então teve um tempo, foi nos anos 70, em que os psicólogos diziam: não, se os pais dizem não para os filhos... estão traumatizando, estão frustrando, uma palavra mais forte, cerceando, castrando a criatividade. E tem que castrar mesmo. Mas eles falavam que não podia. É que, assim, isso foi uma escola de alguns, tá? Que eu não pertenço a essa classe, que fique muito claro. Democracia relativa, ditadura quase absoluta. Porque uma criança... Sério? Sério, a criança, ela não sabe consequências do que ela faz. Ela não tem condição de avaliar. Esse menino de 3 anos destruindo, ele não tem noção de que isso vai refletir na adolescência dele, que tipo de adolescente ele vai ser e o que vai acontecer com ele a hora que ele fizer isso mais tarde, quando ele for maior. Porque se com 3 ele já faz isso, com 6, o que ele está... Com adolescente, ele não tolera frustração, ele não respeita nenhuma autoridade, ele acredita que ele é o senhor portentor do poder sobre todas as coisas e todas as pessoas.
ele não tem condição de avaliar o que ele está fazendo. Quem tem que fazer isso são os pais. Mas então por que os psicólogos vieram com essa novidade? Isso foi uma meia dúzia de... Pô, mas influenciaram para chuchu. Influenciaram porque ficou assim, eles acabaram colocando uma culpa nos pais de educar os filhos. Uhum. Então, você educar os filhos virou trauma dos pais. Quer dizer, eles têm que conversar... Como o pai estava fazendo. Como o pai estava fazendo. E as crianças, naturalmente, vão ver a luz e vão ser educadas, responsáveis, vão tolerar a frustração, vão saber lutar pelas coisas. Não é assim que funciona. O ser humano não é assim. O ser humano, ele... Falo que é um espírito de porco que só Deus para aguentar. O ser humano não é assim. O ser humano, ele tem inveja, ele tem disputa, ele é competitivo, ele adora estragar as coisas. O ser humano não é bonzinho, ele não é essa... Tem um teólogo que fala que o homem é... Como é que é? A imagem de Deus montada num porco. É um anjo de Deus montado num porco. Thomas Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, né? Não, sem dúvida alguma. Mas a culpa foi dos psicólogos. Não, mas veja bem, as pessoas todas também, porque foi uma meia dúzia, as pessoas também tinham como refletir sobre isso. O que acontecia? Antes, né, eu lembro da minha infância, tudo, o limite era severo e era dado sem amor, era dado só com autoridade. O que fizeram? Tiraram o limite e encheram de amor. Isso você cria um monte de psicopata. Porque o que faltou? Manter os limites onde estavam, mas dá-los com amor. E dá-los com amor é dizer não, e é um não mesmo. Não é um não que a criança escolhe se ela vai obedecer ou não. Esse menino de 3 anos, ele já começou a mandar nos pais recém-nascido. Né? Eu estava vendo uma reportagem, não me lembro que canal, ontem, de uma mãe falando que ela achava errado você dar qualquer tipo de frustração para um filho. Como é que esse filho... A vida não é assim. Então, ela dormia com um bebê, ela teve outro bebê, ela pôs esse outro bebê na cama dela, tirou o outro, o casamento acabou, não sei se pela forma como ela estava lidando com a maternidade, e ela falou assim, olha, eles naturalmente foram para a cama dela, para a cama deles. O que ela fez? Ela pôs uma cama para ela no quarto deles, eles dormiam as 3 caminhas do lado, e ela considerava isso, que as crianças tinham naturalmente entendido que elas tinham ido para o quarto deles. Situação mais esdrúxula. Né? Quer dizer, como que essa criança vai enfrentar a escola na hora que ela pensar que sabe e não sabe, na hora que ela achar que vai tirar 10, tirar 0, na hora em que o chefe chamar a atenção dela, na hora que ela perder o emprego, na hora em que ela se apaixonar e ela não for correspondida, da onde que ela vai ter forças para suportar a vida? Verdade. Não vai ter. Bom, você de casa, o que pensa a respeito do assunto? Vamos lá. Página do programa é o vejamsó.com.br, que tem lá a pergunta da nossa enquete. Você, em relação aos tempos de hoje, sente-se... Primeira resposta, obsoleto e ultrapassado. Sou eu. Segunda resposta, atuante na contemporaneidade. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Você precisa votar na enquete para concorrer aos brindes da grade. Muito bem, o tema de hoje tem a ver com o sentimento de obsolescência, de se sentir obsoleto, né? Inadequado. E no primeiro bloco nós tivemos um problema técnico, não pudemos exibir a matéria, que ficou consertada agora. Vejam só. Vivemos numa época que aceita como um dado adquirido que os valores estão em crise. Em todas as épocas sempre surgiram vozes manifestando idênticas impressões. A globalização econômica e o neoliberalismo, o individualismo e o relativismo, a par do progresso tecnológico, aceleraram a tomada de consciência de crise de valores por parte da população. Não existem atualmente critérios seguros para distinguir o justo do injusto, o bem do mal, o belo do feio. Tudo é relativo, subjetivo.
Ou seja, não existem valores. Tudo depende das circunstâncias e dos interesses em jogo. Dessas posições, facilmente se conclui que os valores que tradicionalmente eram dados como inflexíveis ou foram postos em causa ou abandonados. As principais causas para a crise de valores são a desvalorização da tradição, a crise na instituição familiar, modificações de ordem material nos aspectos tecnológico e científico e menor peso dos bons costumes e da cultura popular na sociedade moderna. A sociedade hoje em dia tornou-se mais aberta e plural, mais intercultural, assumindo melhor as diferenças, mas também tornando-se mais insegura, violenta, tendendo para a repressão e até para o individualismo egoísta e esvaziado de valores de relações interpessoais. Hoje em dia, as redes sociais estão transformando a vida do mundo. Nunca foi tão fácil observar e entender que vivemos num mundo sistemático. O mundo quer se conhecer, trocar ideias, estar conectado, participar de tudo, ter protagonismo. Enfim, o mundo quer ser autor do próprio mundo. Mas até que ponto isso conduz a humanidade para um vazio de valores? Você acha obsoleto ou foram os valores que mudaram mesmo? Esse é o tema do programa Vejam Só de hoje. Tá aí uma boa pergunta, né? Você se acha obsoleto? Você vai à nossa página na internet e vota. Vejamsó.com.br. Votando na enquete, como eu disse no bloco anterior, você se habilita para os presentes da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Muito bem. Professor Rodrigo Ursino, na matéria que nós acabamos de assistir, está escrito lá que os valores hoje são constituídos de acordo com as circunstâncias e com os interesses. Nem sempre foi assim? Então, essa questão polêmica, né? Porque alguns dizem que sim, outros dizem que não. O que é que a gente constata? É que na maioria das vezes os valores eles estão ligados à questão da moral. E a moral ligada à ética. Só que há uma diferença entre essas questões, né? Porque algumas pessoas confundem-as, pensam que elas são as mesmas coisas. Por exemplo, ética é universal. A ética é universal. Apesar de poder modificar-se, né? Evoluir de acordo com o tempo, ela é universal. Ela é para todos. Já a moral, ela é algo de um grupo, de uma sociedade determinada, né? E já os valores estão ligados, né, diretamente à questão da moral. Então a moral é a prática de uma ética e os valores estão por trás, né, desta moral que eu pratico. Então, nesse sentido, quando eu falo de valores modificados, eu tenho que entender que sempre, desde o início, desde que o mundo é mundo, as pessoas sempre tiveram seus valores de acordo com a sociedade que elas viviam, de acordo com o grupo pré-estabelecido ali. Agora, o que é interessante é que a filosofia, dentro da questão da ética, nós temos uma matéria, uma disciplina chamada à parte, né, de axiologia. A axiologia é a ciência que vai, né, exatamente debater sobre a questão dos valores, dessas questões relacionadas à moral. Então, você vai perceber que sempre houve essa distinção, né? E a prática dessas éticas, né? Ou da ética universal e das morais que estão nelas inseridas, sempre elas vão variando, de acordo com a sociedade que está se passando no momento. Então, né? Professor, então, essa sensação de que os valores mudaram, todos os habitantes do planeta já sentiram isso? Sim, exatamente. Isso não é privilégio do século XXI? Sim, interessante, reverendo, se eu tocar nesse assunto, porque a gente costuma ouvir muito as pessoas dizerem assim, nossa, tudo está mudando, como se fosse uma coisa absurda, e na verdade é uma coisa óbvia. Na verdade, as coisas sempre mudaram. A questão de hoje é que elas mudam com mais velocidade. É aí que está a questão. A velocidade da mudança é o que nos assusta. Porque o que levava antes 100 anos para modificar-se, hoje leva o quê? 1 ano, meses. E principalmente em relação à tecnologia, né? E aí sim eu confesso que eu me sinto obsoleto às vezes, mesmo sendo jovem, mas nós percebemos que quando a gente fala de mudança, a gente fala de algo que passa a ser modificado com muita velocidade nos dias de hoje.
É engraçado você encontrar as pessoas na rua, às vezes, depois de um longo tempo e não se vê, né? E a pessoa diz, nossa, você não mudou nada. Claro que eu mudei. Claro que nós mudamos. Porque a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, nós mudamos o tempo todo. Mudamos de pensamento, mudamos biologicamente, organicamente. Então a gente sempre vai se modificando. Agora a questão é, nós podemos mudar para melhor e podemos mudar para pior. Quer ver um exemplo de coisas que mudaram, valores que mudaram para melhor? Antigamente a escravidão era normal. Até que alguém se levanta e começa a questionar, isso é ética. E a prática dessa ética é a moral. Então se cria um novo valor moral. Por exemplo, na década de 60, 1960, nos Estados Unidos, fato conhecido de todos, uma mulher se recusou no ônibus a dar o lugar para um branco que tinha chegado. Era lei, era normal, era o costume. Chegou um branco, não tem mais lugar, levanta-se o negro e o branco senta. Ela disse, eu não vou, você deu meu lugar. O que ela fez? Ela levantou um questionamento ético. Ela fez a sociedade pensar filosoficamente. O que é isso? Há um mito na filosofia, né? Quando a gente está ensinando, principalmente para jovens, filosofia, eles sempre costumam dizer assim, quando é perguntado, o que vocês acham da filosofia? Aí o jovem diz assim, acho que filosofia é psor. Ele chama de psor, né? Eu acho que a filosofia ensina a gente a pensar. Isso é uma bobagem. Ninguém ensina a gente a pensar. O ato de pensar é inato. Eu sei pensar, sei porque sei. Nasço assim. Nasci sabendo. Nesse sentido, eu nasci sabendo. Nem precisa ninguém me ensinar. Mas a filosofia tem um papel de ensinar você a pensar de maneira lógica e organizada. Então, nesse sentido, a filosofia tem um papel fundamental. Não só ela, mas ela principalmente. Porque ela vai fazer a pessoa refletir o que se fazia antes, o que se praticava antes, sem refletir-se. Nesse caso da escravidão, especificamente, é algo interessante a gente pensar. Lembrando que quando isso aconteceu não tinha mais escravidão nos Estados Unidos, mas os negros tinham direitos diferentes por reflexo, lei, né, e consequência. Né? E foi muito interessante porque obviamente a sociedade condenou a mulher. O que os negros fizeram sob liderança de Martin Luther King? Ele falou assim, seguinte, não pegamos mais ônibus, vamos andar a pé e não pegamos mais ônibus. Em pouco tempo as companhias de ônibus começaram a clamar para que a lei mudasse, porque ninguém gostava de negro, mas o dinheiro deles era bom. Fantástico, né? E sem derramar uma gota de sangue, Martin Luther King fez a maior mudança do século XX na América do Norte. Houve sangue derramado? Sim, mas não foi Martin Luther King que derramou, foram os inimigos dele. E era um grande amigo do Billy Graham, né? Um grande amigo. Billy Graham cansou de tirá-lo da cadeia, né? Pois é. E inclusive o sangue dele também foi derramado, né? Exato. Bom, doutora Maria Estela, a senhora como psicóloga me explica uma coisa aqui. Segundo o professor Rodrigo, as mudanças são necessárias e vêm para o bem. Então por que boa parte do pessoal mais maduro costuma dizer assim, no meu tempo era que era melhor, o antigo é que é bom. Porque é o conhecido. É aquilo que você está acostumado, você se acostumou com aquelas regras, você se acostumou a pensar daquela forma, a agir daquela forma. Quando o mundo à sua volta muda, você fica deslocado. E quanto mais velho você vai ficando, menos parceiros você tem, porque as pessoas vão morrendo. Então você vai ficando cada vez mais deslocado. Você vai perder, de uma certa forma, você vai perdendo seu lugar no mundo. Porque a mudança, ainda mais como Elias brilhantemente falou, né, da velocidade das mudanças hoje em dia, você vai perdendo o chão, você não consegue pertencer, né? A minha filha caçula, ela teve um problema de relacionamento, assim, de ficar isolada na classe, na época do fim do primeiro grau, começo do ensino fundamental, porque os valores dela eram os meus e não combinava com ninguém da classe. Credo, a senhora é de outro planeta? Eu acho que hoje em dia eu posso dizer que sou. Sou do seu planeta. Somos dois. Somos dois. Ele, eu desconfio que também frequenta aquele planeta. Porque assim, ela estava deslocada, né? Então eu falei para ela, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma festinha aqui em casa, morava no apartamento, se convida todo mundo, era Halloween, né, 31, eu falei assim,
enfeita a casa, vamos pegar filmes de terror, você convida o grupo da sua classe para assistir filme de terror, que eles adoram. Fizemos tudo lá e cada um levou um pratinho, não sei o quê. Tinha brigadeiro, que eles fizeram guerra de brigadeiro. Guerra de brigadeiro na sala. As pipocas, virou chuva de pipoca. O filme, quem já tinha assistido contava o final, estragou. E eu fiquei no quarto com meu marido para deixar eles à vontade. Daí ela foi até o quarto e falou: mãe, eu quero que todo mundo vá embora. Porque eles acabaram com a nossa casa, tá tudo sujo, eles estragaram a comida. Isso para ela era uma coisa inimaginável, assim, estragaram toda a comida. E ela queria que todo mundo fosse embora. Quando cheguei na sala, você tem uma noção, eu precisei lavar a sala com água, sabão e vassoura, esfregar o taco para limpar. Que coisa, não? E eu tive que pedir que eles realmente se retirassem. Alguma mãe reclamou? Nenhuma. Nem perguntaram por que tinha acabado antes. Uma das vantagens do tempo presente numa situação como essa seria bater bastante foto, fazer uns vídeos e colocar... É que ela hoje não é mais... Isso tem bastante tempo. Sim. Então nem tinha celular com essas... Sim. Mas se fosse hoje, a gente poderia repercutir, porque certamente muita gente iria lhe dar apoio e outros iriam dizer: você é doida, foi você que pediu. Quem mandou levar para sua casa? Né? Pra quem não sei o quê. Agora aguenta. Agora aguenta. Então, de fato, as mudanças são muitas vezes positivas. O duro é se adaptar, né? Se adaptar é a questão. Agora, se os valores sempre foram estabelecidos baseados nas circunstâncias e nos interesses, então nem sempre os valores do passado são de fato bons. Exatamente. Nem todos os valores são bons, né? Para o valor, porque quando a gente fala em valor hoje, né, a palavra valor, caráter hoje, sempre está no sentido bom. Mas nem sempre. Nem sempre. Eu tenho valores ruins, né? Tem valores prejudiciais. Por exemplo, os valores de um bandido, de um estuprador, são totalmente diferentes de um pai de família, né? De uma pessoa que serve a Deus, de uma pessoa que tem uma consciência mais limpa, mais purificada. Então, essa questão é muito, muito interessante. Nesse sentido, o trabalho do filósofo é provocar. A filosofia, ela provoca, e provocar incomoda. Eu queria chegar na seguinte questão. Vamos pegar um outro exemplo bem concreto aqui do Brasil. Não faz muito tempo, você que está me assistindo já era vivo e consciente, nas residências maiores e nos edifícios havia a separação de quem podia pegar o elevador social e de quem era obrigado a usar o elevador de serviço. Porque os serviçais tinham que entrar pelo portão de serviço ou pelo elevador de serviço. Numa discriminação escancarada, social. Aí a lei mudou isso, mas as pessoas mudaram por causa da lei? Não necessariamente. Se você entrar no elevador junto com o serviçal, você pode entrar na boa, mas pode ter uma outra pessoa do lado fazendo cara feia, porque a pessoa está entrando no elevador que ela julga ser da propriedade dela. Então, não pode misturar as classes? Eu acho que pode e deve. Eu acho que pode na cabeça desse pessoal? Na cabeça ela pertence a uma elite que não deve ser misturada. Inclusive, isso é um resquício de escravidão, né? Aqui no Brasil mesmo. Sim. Por exemplo, o apartamento, em alguns apartamentos você via, era muito normal ter a questão da sala, do quarto, da cozinha e o quartinho da empregada. Isso é um reflexo, por exemplo, da fazenda da senzala. E aí você vê situações em que o patrão se relaciona com a empregada e tem filhos junto com ela, traindo assim a sua esposa e vice-versa. Isso acontecia na época da escravidão, né? Os senhores brancos tinham relações com as escravas, nasciam filhos e eles conviviam entre eles, né? Os filhos dos escravos junto com os filhos do patrão e ninguém sabia de quem era de quem e aquela bagunça toda. São a questão dos valores. E isso vai refletindo na sociedade nos dias de hoje de uma forma muito forte. Aí essas leis vêm no sentido de quê? De arrancar essa consciência da pessoa, de tirar
esse preconceito, né? Vamos assim dizer, a palavra da moda hoje, preconceito, para tirar esse preconceito que está incutido na mente da pessoa. Só que é difícil, porque a mudança ela leva um pouco de tempo, nesse sentido. Especialmente aquele que tem que abrir mão de alguma coisa. Você está acostumado a você é elite, para você todo mundo abrir a porta, para você é o bacana. Aí você é igual a todo mundo, você vai espernear. E tem uma outra coisa que nós vamos explorar no próximo bloco, que é a seguinte: esse tipo de coisa de discriminação, o que tem na base? A ideia de que existem pessoas que eu posso usar, porque elas são de uma categoria inferior, então elas estão lá para me servir e eu vou usar essas pessoas. Tá bom, a lei acabou com essa possibilidade. Mas, aí você falou de ética, né? Essa coisa de ninguém é de ninguém e não precisa esperar o casamento para dormir com a pessoa e tal, não é a mesma coisa, você não está usando os outros. No próximo bloco a gente vai explorar esse tipo de coisa. Olha, o Walter Cardoso, ele mora em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Creio que valores nunca mudam, mas, no entanto, podem ser ignorados. E é justamente isso que está acontecendo nos dias atuais. Um dos grandes culpados disso são as emissoras de televisão que têm propagado ensinamentos nocivos à população, pervertendo aquilo que é de boa índole e de boa fama. Valores como honra, respeito, patriotismo, justiça, piedade, misericórdia, contentamento, amor fraternal, etc., já não encontram lugar nas programações de TV. O que vemos hoje na televisão assustaria todos os nossos avós, se estivessem vivos hoje. O ministério de Jesus Cristo aqui na Terra foi praticamente de ensinamentos, provando que no ensinamento está a base de uma sociedade forte e respeitada. Ele fala que os valores não mudam, né? Mas eles podem ser ignorados. Professor Ursino, muda ou não muda? Muda. Muda porque nós mudamos e eles estão inseridos em nós. Então, todas as vezes que nós mudamos, os valores junto conosco mudam também. Eu acho que é bom a gente ressaltar isso, pastor, porque, por exemplo, porque os valores da Bíblia são eternos. Espera lá, vamos devagar. Se você pegar o livro de Gênesis, por exemplo, né? Jacó teve 4 mulheres. 2, o pai delas que deu. Elas não foram nem sequer consultadas. Aliás, o pai fez uma tramóia lá, porque o noivo queria a mais nova, mas ele enganou o noivo para ele ficar com a mais velha. Porque onde já se viu, né? A moça estava encalhada lá, aí casa a mais nova e a mais velha vai ficar mais humilhada ainda, né? Pelos valores que você disse aí que não mudam, pelos valores daquela época, as servas destas moças também vinham no pacote. Jacó ficou com 4 mulheres, teve filhos com as 4, que são a origem das 12 tribos de Israel. E aí? Esse valor mudou? É muito interessante o senhor ter levantado essa questão, reverendo, porque a gente não pode cair no erro de cometer um anacronismo, ou seja, interpretar os fatos fora do seu tempo. É o que mais se faz. Quando eu estou ensinando em sala de aula, eu costumo falar isso na matéria de interpretação bíblica. Por exemplo, o senhor citou aí Gênesis. A gente volta à questão dos sacrifícios, por exemplo, do Êxodo, de Levíticos, de Números. Quando a gente pega a questão dos sacrifícios, na época era algo absolutamente normal. A gente fala de sacrifício de animais hoje, as pessoas ficam horrorizadas. Mas por que fazia isso com o bichinho? Tadinho do animal, que culpa ele tinha? Por que ele tinha que morrer no lugar daquele que errou? Então isso é uma reflexão de hoje, não era reflexão da época. Animal naquela época só servia ao dono. Para quê? Para poder arar a terra, para poder protegê-lo, para poder trazer alimentação a ele e também adoração aos seus deuses, no caso bíblico, ao Deus de Israel. Então, quando eu cometo esse anacronismo, eu vou interpretar os fatos da maneira correta, ou melhor, incorreta. Se eu interpreto eles dentro do seu contexto, aí sim eu vou ter a interpretação que deve ser tida. Então, mas os valores que nortearam o casamento de Jacó estão na Bíblia e mudaram completamente. Mudaram. Ninguém mais pode praticar esse tipo de coisa. Tá na Bíblia. Muita calma nessa hora. Opa, vamos devagar aí, né? Nem tudo que está na Bíblia é para ser praticado.
Pois As é. pessoas costumam dizer assim, mas está na Bíblia. Sim, lógico, tem muita coisa que está na Bíblia, a mentira está na Bíblia, o adultério está na Bíblia, o homicídio está na Bíblia. Não significa e não implica que eu devo fazê-lo, exatamente. Cleverson Pereira do Vale. Ô, pastor, faz tempo que o senhor não vem, hein, pastor? Ele mora lá em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Linda cidade, preguei na igreja dele, uma igreja viva. Tenho plena e absoluta certeza de que não fiquei obsoleto. O que acontece é que os valores mudaram. Infelizmente, aquilo que era errado no passado, hoje não é mais. Vivemos na pós-modernidade e uma das características do pós-modernismo é a secularização, onde relativizam tudo. Como cristãos, devemos preservar os valores que nossos pais nos deixaram, não abrir mão de convicções e princípios bíblicos. Se suas filhas... A senhora tem uma filha? 3. 3 filhas. 3 filhas? E uma neta. Barbaridade. Seu esposo, coitado, 4 mulheres dentro de casa? Verdade? Verdade. Então, se suas... Minha neta vai fazer 17 agora. Se suas filhas e sua neta reproduzirem aquilo que a senhora ensinou, elas serão obsoletas no mundo delas? Olha, de certa forma, elas chegaram a ser consideradas obsoletas, né? Eu sempre falo que Deus ajudou bastante, porque é tudo alérgico, então não pode fumar, não pode cheirar, entendeu? Porque passa mal, porque morre, porque, né? Então, assim, é tudo careta, graças ao... Se não for, morre. Então, se não for a educação, foi a genética. E as minhas 2 mais velhas estavam numa turma, conversando, não sei o quê, e aí ofereceram maconha para uma. Ela falou, não, muito obrigado. Aí falou, você só falta agora dizer que você é irmã dela, né? Ela falou, eu sou irmã dela. Eu falei, mas o que a sua mãe faz? Lavagem cerebral? Já achavam estranho. É muito estranho. Onde já se viu alguém não querer fumar maconha, né? Ou seja, os valores mudaram. Os valores tem a dó, né? O que eu vejo como muito preocupante é o seguinte: eu percebo pais novos, né? Os pais dos adolescentes de hoje, eles têm uma visão romântica e estúpida da vida. Cuidado, seu filho está bebendo cerveja. Isso é coisa de jovem, né? Olha, ele está fumando maconha. Isso é coisa de jovem, passa com a juventude. Como se as drogas de hoje fossem as bobeiras da nossa época, né? Que era Cuba Libre, olhe lá, né? Uma Cuba Libre, olhe lá. Cheia de Coca-Cola com muito pouco rum. Tem um colunista na Folha de São Paulo, né? A essa hora da noite eu posso falar, né? Que ele fala assim, que saudade da gonorreia. Que era o principal problema, né? Hoje isso né? Hoje o sujeito perde a vida, né? Perde toda a qualidade de vida dele das próximas décadas por um descuido só. Um único. O que é interessante, reverendo, nesse sentido, é que o único ser vivo que tem liberdade é o ser humano. Os animais não são livres. Às vezes a gente olha para um pássaro, ele está voando nos céus, a gente, nossa, eu queria ser livre como esse pássaro. Ele não é livre, ele não pode deixar de não voar. Nós podemos escolher. E essa capacidade de escolha, ela é muito importante. Existe um filósofo francês que ele dizia o seguinte, da linha existencialista, o Jean-Paul Sartre. Ele dizia, o homem está condenado a ser livre. Parece um paradoxo, né? Condenação e liberdade numa mesma frase. Mas é exatamente isso que ele estava querendo dizer. O homem está condenado à liberdade. Por mais que eu não queira, eu sou livre. E quando eu não quero escolher, já estou escolhendo não escolher. É uma escolha. As escolhas, elas são individuais. Mas as consequências, elas podem ser coletivas. E aí que está o problema. Aí entra a questão novamente da ética. A ética é a ciência do bem viver. Porque eu não posso viver sozinho. Eu vivo com outros. Por isso a gente usa a palavra conviver. Eu não consigo viver sozinho. Eu não consigo viver isolado. Inclusive, a palavra isolado no italiano é ilha, né? Eu não posso ficar ilhado. Eu vivo com outros, eu convivo com pessoas. Então, as minhas escolhas, as minhas atitudes, isso já é moral, é a prática da ética, vão refletir em outros. Por isso que eu tenho que me policiar. Eu não posso fazer
tudo aquilo que me vem à cabeça só porque eu sou livre, só porque eu tenho liberdade, que eu vou pagar pelo que eu faço. Mas diante do que o irmão está falando, vamos pôr em pauta aquilo que eu anunciei no bloco anterior. Se no passado eu podia usar os serviçais, se fossem eles escravos ou empregados, na cabeça do patrão era tudo a mesma coisa, né? Então eu usava as pessoas. Hoje não posso mais, que a lei proíbe, mas quando a gente fica com os outros, nós não estamos usando as pessoas? Não é a mesma coisa? O ficar, sim, é um uso até, uma amiga hoje estava até comentando, né, que ela viu uma cena, uma garota adolescente no celular ali, clicando com todo mundo, e um outro adolescente beijando ela toda, e ela não estava nem vendo. Ela não estava nem prestando atenção, né? Ele podia estar usando, mas ela não estava nem sequer se sentindo usada. E acho que isso é o choque maior. Quando você até perde a capacidade de perceber que você está sendo usado e convive com isso numa banalização absurda, né? Não há nem sequer a consciência do uso. E como é que o filósofo vê isso? Então eu volto à questão da liberdade, da escolha, porque tudo que fazemos parte da nossa escolha, parte da moral. Quando eu escolho alguma coisa, eu estou usando a minha moral. Por que eu escolho isso e não escolho aquilo? Então eu fiz um juízo de valor, eu fiz um juízo de fato. Eu preciso entender aquilo que eu estou fazendo. Então, tudo que a gente faz escolhendo. Como eu disse no início, o animal ele não tem escolha. O gato não pode deixar de miar para latir. Certo. Né? O cachorro não pode deixar de latir para miar. Então ele não tem escolha. Ele sempre vai ser um cachorro. O gato sempre vai ser um gato. Ele não vai deixar de ser em nenhum momento. O ser humano, ele consegue ter essa capacidade de escolher mudar e poder mudar. Então, no momento, eu estou agindo de uma maneira. Daqui a alguns anos eu posso agir de outra maneira. E isso é considerado, né, sabedoria. É a mudança de opinião. Já os animais não têm essa capacidade. Nós temos. Portanto, as consequências, elas virão. Eu sempre costumo dizer que grande parte, 90% dos nossos problemas é culpa nossa. Não é culpa de Deus, nem culpa do diabo, para quem crê. Não é culpa nem de Deus e nem do diabo, a culpa é nossa. Quando eu escolho, estou escolhendo e assumo responsabilidade. Por exemplo, existe uma escritora judia chamada Hannah Arendt, muito conhecida, uma mente extremamente brilhante. E ela escreve sobre o julgamento de Eichmann, um livro muito interessante, onde ela vai falar exatamente dessa questão da liberdade. Porque na época do nazismo, Hitler e suas tropas usavam os próprios judeus para matarem os judeus. E aí, em um julgamento, se pergunta para alguns desses, né, que mataram outros. Disseram, mas por que você matou o próximo? Alguns deles respondiam, eu fiz porque eu não tive escolha. Se eu não matasse, me matariam. Mas ele está mentindo. É uma escolha, né? Ele poderia escolher não matar e morrer. Era uma escolha que cabia a ele. Quando ele matou, ele escolheu matar. Então essa questão é muito interessante. Na sociedade de hoje, a gente costuma viver isso. Ah, mas eu não tive escolha. A gente sempre tem escolha. Essa é a questão. A gente sempre vai ter escolha. E vai depender de mim querer escolher uma coisa em detrimento à outra. Então, isso é muito interessante. O Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, nas Alagoas. A meu ver, os valores nunca mudaram e não mudarão. Agora, quanto à conduta de muitos cidadãos, com o surgimento da famosa engenharia social, com o apoio de figuras do meio de comunicação e também dos três poderes da República, que deveriam ter vergonha, querem impor-nos goela abaixo a inversão de valores. Em relação aos que assim procedem, não faço questão de estar obsoleto. A Bíblia Sagrada é, apesar das muitas imperfeições que possuo, a minha regra de fé e prática. Trata-se de ponto pacífico. Amém. Daniel de Goiânia, em Goiás. A modernidade que estamos inseridos implanta inovações sem que possamos ter opção em adequar por afinidade de gosto e funcionalidade, como no caso da tecnologia, tendo que estar atualizados dentro dos recursos tecnológicos de ponta.
Outro aspecto de relevância são os valores morais, que apesar do tempo e a evolução do mundo, são os mesmos. Mesmo que o cristão, por seguir os mandamentos da lei de Deus, seja observado como quadrado, em não se curvar aos caprichos dos que não se esforçam em seguir a palavra de Jesus, tendo como ultrapassado o que não é coerente, por haver um mérito em seguir o que é certo. Não se muda quem não é cristão. Não se muda. Quem não é cristão é que precisa mudar na verdade que liberta, né? Luiz Carlos Razora, da Praia Grande. Creio que não fiquei obsoleto. No mundo de hoje há sempre inovações no modo de ser, de se viver acompanhando o modismo criado pela própria sociedade. Quem vive na carne acompanha esse modismo, de outra forma se sentiria ultrapassados. Quem anda no espírito não acompanha o ritmo desse mundo. A sua inovação acontece a todo dia na palavra de Deus. Escrito está: novas são cada manhã. E novas são cada manhã, diz a Bíblia, né? As misericórdias do Senhor. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:23. O pastor Edson Gomes da Silva, lá de Mesquita, no Rio de Janeiro. O cristão é um quadrado ou ultrapassado. Mas o consolo é que a cidade santa é quadrada. E só os quadrados poderão acomodar-se nela. Arrumar uma carga de tijolos é muito fácil, mas uma carga de bolas é muito difícil. Ai, ai, ai. Cleiton Vilas Boas Miguel, de Franca, em São Paulo. O relativismo moral solapa o mundo pós-moderno, já que o homem, com base na cosmovisão materialista e existencialista, tende a pôr o errado em lugar do certo. A consequência tem sido a destruição dos valores espirituais e morais, levando ao afastamento de Deus. Portanto, acho que nós, cristãos, a fim de dar o exemplo, devemos viver não de acordo com os preceitos humanistas, mas com a vontade de Deus, que é absoluta, imutável e universal. Agora, o desafio é fazer isso sem parar no tempo, né? A senhora conhece lá as comunidades Amish, Quaker, o pessoal que parou no século XVI? Conheço. E aí, eles são obsoletos. Eles são obsoletos, mas eles são fiéis à opção deles. Eles fizeram a escolha, né? É como aliás, eu estou amando tudo que você está falando. Obrigado. Sempre se tem a escolha, e você pode escolher ficar parado no tempo. É um direito seu. Isso, mas não assuma as consequências, necessariamente... né? Isso não é necessariamente nocivo, né? Eles fazem a comunidade deles, vivem segundo as regras do século XVI. Estão todos felizes? É o que importa. Eles não estão ferindo ninguém, não estão atrapalhando a vida de ninguém. Eles se reconhecem naquele ambiente, eles se sentem bem naquelas normas. Está perfeito, isso é felicidade. É que o novo vem como uma espécie de ditadura, né? Inclusive em Israel, acho que o reverendo conhece bem, me fugiu agora o nome, as comunidades de judeus que vivem como na época bíblica, né? Eles ficam isolados da sociedade e eles vivem sem energia elétrica, sem tecnologia moderna, e eles vivem tranquilamente. Os Quakers também, os Amish. Exatamente. Eles são, aliás, herdeiros dessa visão. Da mesma linha. Nossa repórter perguntou sobre o tema de hoje. Vejam só as respostas. Você se acha uma pessoa bem tradicional, bem antiga, obsoleta, ou você acha que hoje em dia os valores mudaram muito? Eu acho que hoje em dia mudou bastante. Eu acho que hoje em dia está voltado mais para a mídia. Ou você está na mídia, se você não souber do assunto que está atualizado, você não conversa. Ou numa roda de amigos, se você não souber do que está passando na TV, você fica sem assunto. Fica todo mundo conversando e você sem assunto. Então, acho que tem que interagir, tem que buscar informação para estar dentro da conversa, até mesmo com os amigos. Eu acho que eu sou uma pessoa bem tradicional. Acho que cada um tem sua opinião, seu modo de agir, seu modo de ser, seu modo de pensar. Não sou de julgar ninguém. Acho que tudo tem um porquê. Eu sou uma pessoa bem século XXI mesmo. Se eu for casada, quando eu vou querer casar, mas eu vou ficar em casa, meu marido tem que me bancar e sustentar meu filho. Na minha parte, eu já fui casado, então eu sou meio que tradicional. Ainda gosto das coisas como antigamente. Você dizer que mulher não tem que trabalhar, mulher tinha que ficar em casa. Mas como o mundo mudou, então seria meio que dividido mesmo. Ficou até um pouco melhor. Pelo menos a mulher não fica presa sempre dentro de casa. A mulher hoje em dia não tem mais aquela coisa de ficar em casa, de cozinhar, de passar e ficar dentro de casa.
Então mudou bastante. Hoje a mulher, na verdade, tem uns tipos de mulher que faz até papel de homem, né? Então eu não acredito mais nesse lado tradicional. Mudaram muito, mas eu acho que isso aí vai de pessoa para pessoa, né? Eu acho que assim, quem tem os seus valores, eles não vai mudar independente de ter uma tradição ou não. Isso eu acho que vai de personalidade, de caráter de cada um. Então é assim, independente de ter um avanço de tecnologia, avanço em todos os sentidos, a pessoa, quando ela tem algo com ela não vai mudar. Ela pode se adaptar, mas mudar o caráter que ela tem, ela não muda, não. Muito bem, tá aí, né? Quer acrescentar alguma coisa, doutor? Não, acho que não. Acho que se falou bastante sobre o tema, né? Acho que o importante mesmo é assim, é você não ficar obsoleto, mas nem se impor a modernidade que não pertence à sua natureza, né? Fica naquilo que for confortável, arcando com as consequências, porque tudo que você escolhe tem uma consequência. Complicado, né? E o senhor, professor? Bom, eu só queria reiterar o que a gente tem dito aqui desde o início, que a questão da mudança ela é uma coisa absolutamente natural do ser humano e ela precisa acontecer. Agora, ela precisa acontecer positivamente e não negativamente. Quem vai dizer isso somos nós. Nós devemos assumir essa responsabilidade. Deixar de lado essa questão de que não, alguém decide por mim. O governo tem que resolver, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. A gente costuma ouvir muito essas frases, né? Mas ninguém faz nada e eu não estou fazendo. Então também sou igual. E lembrar que a gente é diferente, mas igual ao mesmo tempo. Igual na essência humana, na carnalidade, na questão corporal, na questão orgânica, mas sou diferente na questão do pensamento, do intelecto, do raciocínio, e é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz conviver, é isso que nos faz andar junto, porque eu ando com você, aprendo contigo e você aprende comigo. Queria encerrar até agora esse assunto com um provérbio chinês que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: quando dois homens eles vêm um de encontro ao outro, ou ao encontro do outro, cada um contendo um pão, e eles trocam esse pão quando se encontram, cada um volta contendo um pão da mesma maneira. Mas quando cada um deles vem trazendo uma ideia e eles se encontram e no meio do caminho eles trocam a ideia, cada um volta com duas ideias. Então essa é a questão. Conviver faz isso conosco. Legal, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Reverendo. Também a doutora Maria Estela Junqueira Rebouças, psicóloga, que nos ajudou aqui a discutir essa questão da obsolescência. Obsolescência. Isso aí, beleza. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada. Esperamos a senhora boa noite a todos. mais vezes aqui.